O elevador apitou ao chegar no 12º andar do edifício Estrela do Norte, um dos mais luxuosos da cidade. As portas se abriram e Daniel Ferreira, aos 38 anos, saiu carregando uma caixa de ferramentas pesada. Seu macacão de trabalho estava manchado de tinta. O boné velho encobria parte do rosto suado e suas botas gastas faziam barulho no corrido de mármore impecável. Ele precisava verificar um vazamento no apartamento 1205, uma reclamação que havia chegado através da administradora do prédio. Como sempre fazia questão de resolver pessoalmente os problemas mais complexos, Daniel assumira a tarefa sem revelar quem realmente era, o dono de todo aquele edifício de 24 andares. Ao se aproximar da porta do 1205, Daniel ouviu vozes alteradas do outro lado. Hesitou por um momento, depois tocou a campainha 3 vezes. A porta se escancarou com violência. Uma mulher de aproximadamente 30 anos apareceu no umbral. Ela era bonita, isso era inegável. Cabelos castanhos longos, olhos verdes expressivos, traços delicados. Mas a expressão em seu rosto destruía qualquer beleza. Era de puro desprezo. Finalmente, ela praticamente cuspiu as palavras. Vocês demoraram 3 dias para aparecer, 3 dias com água pingando no meu closet de grife. Você tem ideia de quanto custam as roupas que estão lá dentro? Boa tarde, senhora. Daniel começou educadamente. Sou o técnico de manutenção. Vim resolver o problema do vazamento. Técnico de manutenção? A mulher deu uma risada cruel. Pelo visto, um técnico muito incompetente se levou 3 dias para aparecer. Entre logo. Mas tire essas botas imundas antes. Não vou permitir que suje meu piso importado. Daniel engoliu em seco. Em seus 15 anos como empresário do ramo imobiliário, já havia lidado com inquilinos difíceis, mas sempre à distância, através de administradoras. Esta era a primeira vez que experimentava o tratamento em primeira mão. Ele tirou as botas conforme ordenado, sentindo a frieza do mármore sob suas meias surradas. A mulher observou com nojo evidente. Espero que pelo menos você saiba o que está fazendo, ela disse, cruzando os braços sobre o vestido de seda que provavelmente custava mais que o salário mensal de um trabalhador comum. Porque se estragar algo aqui dentro, vou processar esse prédio de 3ª categoria e todo mundo envolvido. Prédio de 3ª categoria? Daniel não conseguiu conter a pergunta. Uma pontada de indignação surgindo em seu peito. Isso mesmo que você ouviu. A mulher elevou a voz. Um prédio que demora 3 dias para atender uma emergência é de 3ª. Eu, Marcela Duarte, não deveria estar morando num lugar assim. Só estou aqui porque é conveniente para meu trabalho. Mas acredite, assim que meu contrato acabar, vou para um lugar de verdadeira qualidade. Marcela virou-se dramaticamente, seus saltos altos ecoando pelo apartamento. O vazamento é no closet, segunda porta à direita, e não toque em nada além do que for absolutamente necessário. Não quero suas mãos sujas nos meus pertences. Daniel apertou a alça da caixa de ferramentas com força, seus nós dos dedos ficando brancos. Respirou fundo, lembrando-se do propósito de estar ali. Ele queria entender como eram tratados os funcionários que trabalhavam para ele. Queria ver a realidade além dos relatórios formais. Bem, agora estava vendo, e não estava gostando nem um pouco. Essa história está apenas começando e já dá para sentir a tensão no ar, não é? Comente aqui embaixo de qual cidade você nos assiste. Queremos saber onde estão nossos espectadores. E se você quer saber como essa humilhação vai virar o jogo completamente, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum segundo dessa reviravolta incrível. Daniel entrou no closet e imediatamente identificou o problema. Uma conexão mal feita na tubulação do andar superior estava causando infiltração. Seria um reparo simples, mas exigiria acesso ao apartamento de cima. Enquanto examinava o estrago, Marcela apareceu na porta do closet, falando alto ao telefone. Sim, Fernanda, você acredita? O técnico que mandaram parece um mendigo.
Ela riu sem nenhum esforço para baixar a voz. Não, sério, macacão sujo, botas horríveis, provavelmente nem terminou o ensino médio. Essa é a qualidade do serviço aqui. Daniel sentiu o sangue ferver. Ele tinha 2 diplomas universitários, um MBA internacional, e construíra seu império do zero. Mas nada disso importava para aquela mulher que o julgava puramente pela aparência. Senhora Marcela, ele disse, virando-se para ela, preciso informar que o problema vem do apartamento de cima. Vou precisar... Eu estou ao telefone, Marcela gritou, cobrindo o aparelho. Você não foi ensinado a não interromper as pessoas? Ou sua educação é tão precária quanto sua aparência? Ela voltou para a ligação, afastando-se. Me desculpa, Fernanda. Esses funcionários não têm o mínimo de classe. Enfim, sobre o jantar de hoje à noite, Daniel fechou os olhos e contou até 10. Parte dele queria arrancar o boné, revelar quem era e dar a Marcela o maior choque de sua vida. Mas outra parte, a parte que o tornara um empresário bem-sucedido, sabia que havia uma lição maior a ser aprendida ali. Ele continuou trabalhando, fazendo o que podia no apartamento dela antes de precisar subir ao 1305. Enquanto trabalhava, não pôde deixar de notar os detalhes do lugar. Quadros caríssimos nas paredes, móveis de designer, uma adega climatizada cheia de vinhos raros. Tudo ostentação. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma foto na estante. Marcela em um evento de caridade, sorrindo radiante para a câmera, cercada de outras pessoas elegantes. A legenda gravada na placa dizia: Embaixadora da Solidariedade, Instituto Mãos que Ajudam. A ironia era quase engraçada. Quase. Terminei aqui. Daniel anunciou 20 minutos depois, encontrando Marcela na sala de estar, agora tomando um café e folheando uma revista de moda. Já era sem tempo. Ela disse sem olhar para ele. Resolveu o problema ou vou ter que ligar para a administradora reclamando de incompetência? Fiz o que era possível fazer aqui, Daniel explicou pacientemente. Mas a origem do vazamento é do apartamento de cima. Preciso acessá-lo para fazer o reparo definitivo. Marcela finalmente olhou para ele, irritação estampada no rosto. E o que isso tem a ver comigo? Nada, senhora. Só estou informando que o problema pode voltar até eu conseguir consertar a origem. Então por que ainda está aqui? Ela perguntou, gesticulando para a porta. Vá fazer seu trabalho e da próxima vez que vier, por favor, tente se apresentar de forma mais apresentável. Você sabe, se limpe um pouco. É desconfortável ter que olhar para isso. Ela acenou vagamente na direção dele, como se Daniel fosse um objeto desagradável de se ver. Daniel pegou suas ferramentas e suas botas, colocando-as já no corredor para evitar mais conflitos. Quando estava prestes a sair, Marcela o chamou de volta. Espere um momento. Ele se virou, esperançoso de que talvez ela fosse se desculpar, mostrar um lampejo de humanidade. Em vez disso, ela estendeu uma nota de R$2. Aqui, ela disse, para você comprar um café. Pelo visto, pessoas como você precisam de toda a ajuda que possam conseguir. O insulto velado na suposta generosidade foi como um tapa na cara. Daniel olhou para a nota amassada, depois para o rosto de Marcela. Ela nem estava sendo maliciosa naquele momento. Estava genuinamente achando que estava fazendo um favor. Não precisa, senhora, Daniel disse calmamente, recusando o dinheiro. Marcela franziu o senho. Está recusando? Nossa, que orgulho. Enfim, faça como quiser. Ela jogou a nota em cima de um aparador perto da porta. Deixo aqui caso mude de ideia. Deus sabe que você provavelmente precisa mais do que aparenta. A porta se fechou na cara de Daniel com um estrondo. Ele ficou parado no corredor por um longo momento, processando o que acabara de acontecer. A raiva e a humilhação competiam dentro dele, mas algo mais profundo também surgia. Uma decepção profunda com a natureza humana. Como alguém podia ser tão cruel, tão completamente desprovida de empatia?
Daniel subiu até o 13º andar, onde morava um casal de idosos que sempre foram inquilinos exemplares. A diferença no tratamento foi gritante. "Boa tarde, seu Daniel!" A senhora Carmen disse alegremente ao abrir a porta. Ela era uma das poucas inquilinas que sabia quem ele realmente era. "Entre, entre! Quer um café? Um copo d'água?" "Obrigado, dona Carmen, mas estou bem." Daniel sorriu, sentindo um pouco do veneno da interação anterior sendo neutralizado. "Vim verificar a tubulação. Está causando um vazamento no apartamento de baixo." "Oh, aquela moça, a Marcela?" Carmen fez uma careta. "Ela já reclamou conosco 2 vezes por causa de barulho, quando estávamos apenas andando normalmente no apartamento. Uma pessoa muito complicada." "A senhora não sabe nem metade", Daniel murmurou. Enquanto trabalhava no apartamento dos idosos, consertando a tubulação defeituosa, sua mente não parava de voltar para Marcela. Havia algo que o incomodava além da humilhação pessoal. Era o fato de que ela claramente achava que estava certa, que seu comportamento era justificado, normal até. Quantas outras pessoas como ela existiam? Quantas pessoas usavam sua posição social, seu dinheiro, sua aparência como arma para diminuir os outros? E mais importante, o que ele, como proprietário do prédio e como ser humano, deveria fazer a respeito? Naquela noite, em seu apartamento cobertura no último andar do mesmo edifício, um fato que nenhum inquilino conhecia, Daniel não conseguia parar de pensar. Ele ficou na varanda, olhando para as luzes da cidade, uma taça de vinho esquecida na mão. Seu telefone tocou. Era Miguel, seu melhor amigo e sócio em vários empreendimentos. "Daniel, como foi o dia de funcionário disfarçado?" Miguel riu do outro lado da linha. "Descobriu alguma conspiração? Roubos de papel higiênico?" "Descobri algo pior", Daniel respondeu sombriamente. "Descobri como algumas pessoas tratam aqueles que consideram inferiores." "Ah, foi ruim assim?" Daniel contou sobre Marcela, sobre cada insulto, cada olhar de desprezo, cada palavra cruel. Quando terminou, havia silêncio do outro lado. "Cara", Miguel finalmente disse, "que bruxa! É mais profundo que isso", Daniel continuou. "É sistemático. Ela realmente acredita que tem o direito de tratar as pessoas daquela forma. E aposto que não é só ela. Quantas outras Marcelas existem por aí?" "Muitas", Miguel admitiu. "Mas o que você pode fazer? Despejá-la? Seria uma satisfação momentânea, mas ela não aprenderia nada." "Exatamente", Daniel disse, uma ideia começando a se formar em sua mente. "Despejo não ensina, punição não transforma, mas e se ela pudesse ver o mundo de uma perspectiva diferente?" "O que você está planejando?" Miguel perguntou, reconhecendo o tom de voz do amigo, o mesmo tom que surgia quando Daniel tinha uma ideia grande. "Ainda não sei exatamente", Daniel admitiu, "mas sei que Marcela Duarte precisa de uma lição que ela nunca vai esquecer." Nos dias seguintes, Daniel fez sua pesquisa. Contratou discretamente um investigador para saber mais sobre sua inquilina problemática. O que descobriu foi, ao mesmo tempo, esclarecedor e triste. Marcela Duarte, 32 anos, era executiva de marketing de uma grande empresa. Nascida em família rica, sempre teve tudo na vida. Seu trabalho na instituição de caridade que ele vira na foto, puramente para melhorar a imagem pública dela e da empresa onde trabalhava. Nenhum envolvimento real. Ela tinha histórico de tratar mal funcionários de restaurantes, atendentes de lojas, entregadores. Várias reclamações online documentavam seu comportamento arrogante, mas sempre se safava, porque tinha dinheiro, porque tinha influência, porque o mundo permitia. Mas havia algo mais interessante no relatório. Marcela estava prestes a ser promovida a diretora. A cerimônia seria em 3 semanas, um evento grande com cobertura da imprensa.
Ela estava obcecada em causar a impressão perfeita. Daniel sorriu. Tinha um plano. Uma semana depois, Marcela recebeu uma notificação formal da administradora do prédio. O edifício seria vendido para um novo proprietário e todos os contratos de aluguel seriam revisados. Os inquilinos receberiam a visita de representantes da nova administração para avaliar os apartamentos e discutir os novos termos. Marcela mal leu o aviso. Desde que não aumentem meu aluguel absurdamente, ela resmungou, jogando o papel de lado. 2 dias depois, uma segunda notificação chegou. Devido a questões de manutenção no prédio, haveria possíveis inconvenientes nas próximas semanas. A administração se desculpava antecipadamente. Que prédio incompetente! Marcela reclamou com sua amiga Fernanda durante o almoço. Mal posso esperar para sair daqui. Mas você sabe como é. A localização é perfeita para o trabalho. Pelo menos você não vai ficar muito tempo, Fernanda disse. Com a promoção vindo, você vai poder se mudar para algo realmente exclusivo. Verdade, Marcela sorriu. Já estou de olho num penthouse incrível. Assim que a promoção for anunciada oficialmente, vou fechar negócio. O que Marcela não sabia é que Daniel estava orquestrando cada movimento cuidadosamente. Ele tinha contratado atores, ajustado cenários, preparado situações que iriam, gradualmente, mostrar a Marcela um reflexo de si mesma. A primeira coincidência aconteceu na manhã seguinte. Marcela estava saindo para o trabalho quando encontrou no elevador uma mulher elegante, vestindo um conjunto de grife, carregando uma maleta de couro cara. Bom dia, a mulher disse polidamente. Bom dia, Marcela respondeu, reconhecendo alguém do mesmo nível social. Você é nova no prédio? Sou sim. Apartamento 1807. Acabei de me mudar. Meu nome é Beatriz. Na verdade, Beatriz era uma atriz contratada por Daniel, mas isso Marcela nunca saberia. As duas conversaram durante a descida, trocando amenidades sobre o prédio. Quando chegaram ao térreo, viram uma cena desenrolando-se perto da portaria. O porteiro, seu Antônio, um senhor de 65 anos que trabalhava ali há uma década, estava sendo repreendido por um homem de terno. Isso é inaceitável, o homem gritava. Você deveria ter segurado o pacote do jeito correto. Agora está amassado. Senhor, eu peço desculpas, seu Antônio dizia, visivelmente constrangido. Não foi minha intenção. Sua intenção não importa. O resultado é o que importa. Você é pago para fazer seu trabalho direito. Beatriz virou-se para Marcela. Que horror! Esse homem está sendo tão rude com o porteiro. Marcela deu de ombros. Bom, se o porteiro não fez o trabalho dele direito, merece ser repreendido. Você acha? Beatriz pareceu surpresa. Mas está todo mundo vendo. É tão humilhante fazer isso em público. Se você estraga algo, tem que arcar com as consequências, Marcela disse, como se fosse óbvio. É assim que o mundo funciona. Beatriz a estudou por um momento, então sorriu. Um sorriso que não alcançou seus olhos. Entendo. Bem, foi um prazer conhecê-la, Marcela. Tenho certeza que nos veremos por aí. Naquela noite, Marcela encontrou um bilhete debaixo de sua porta. Era uma citação, escrita em caligrafia elegante. O verdadeiro caráter de uma pessoa é revelado em como ela trata aqueles que não podem fazer nada por ela. Marcela franziu o senho, virou o papel procurando por uma assinatura ou explicação, mas não havia nada. Que estranho, ela murmurou, jogando o bilhete no lixo sem pensar 2 vezes. Mas os bilhetes continuaram. Um a cada dia, sempre com citações sobre empatia, bondade, humildade. Marcela começou a ficar irritada. Alguém no prédio deve ter se tornado um filósofo wannabe, ela reclamou para Fernanda por telefone. Todo dia tem um bilhetinho chato embaixo da minha porta. No trabalho, as coisas também estavam ficando interessantes.
O CEO da empresa anunciou que, antes da promoção oficial de Marcela, ela precisaria participar de um programa de liderança comunitária, passar um dia por semana durante 3 semanas, trabalhando em uma instituição de caridade de verdade, não apenas aparecendo para fotos. É para garantir que nossa futura diretora tenha consciência social genuína, o CEO explicou. É parte da nova imagem da empresa. Marcela queria recusar, mas não podia, não tão perto da promoção. Ela aceitou de má vontade. A primeira visita à instituição de caridade foi um choque cultural. Era um abrigo para pessoas em situação de rua, e Marcela foi designada para ajudar a servir refeições. Você vai precisar usar isso, a coordenadora disse, entregando-lhe um avental simples e uma rede para o cabelo. Marcela olhou para os itens como se fossem tóxicos. Não tem algo mais adequado? Todo mundo usa o mesmo avental. A coordenadora respondeu firmemente. Aqui, todos são iguais. Durante as 2 horas que passou no abrigo, Marcela ficou visivelmente desconfortável. Ela evitava contato visual com as pessoas que servia, torcia o nariz para os cheiros e não conseguia esconder sua impaciência. Um homem mais velho, de cabelos grisalhos e roupas remendadas, sorriu para ela quando ela colocou comida em seu prato. Obrigado, moça, que Deus te abençoe. Marcela forçou um sorriso que mais pareceu uma careta. De nada. Primeira vez aqui? O homem perguntou gentilmente. E última, se depender de mim, Marcela murmurou, pensando que ele não ouviria. Mas ele ouviu. O sorriso desapareceu de seu rosto, substituído por uma expressão de tristeza. Ele assentiu silenciosamente e se afastou. O que Marcela não sabia é que Daniel estava ali, disfarçado novamente. Ele usava roupas velhas, tinha deixado a barba crescer e estava filmando discretamente toda a interação. Ele observou Marcela durante todo o tempo que ela esteve ali, vendo como ela tratava cada pessoa com desdém mal disfarçado, como ela não conseguia esconder sua repulsa, como ela mal podia esperar para ir embora. Está pronto? Miguel, que estava ajudando no plano, sussurrou para Daniel. Quase, Daniel respondeu, seus olhos ainda fixos em Marcela. Mas ela precisa ver mais. Ela precisa se ver de verdade. A segunda semana do plano de transformação de Marcela começou com um evento inesperado. Na manhã de segunda-feira, o elevador do prédio quebrou. Bem, não quebrou de verdade. Daniel tinha arranjado uma falha temporária no sistema. Marcela, que morava no 12º andar, teve que descer as escadas. Carregando salto alto e uma bolsa pesada, ela estava furiosa quando finalmente chegou ao térreo. Isso é inaceitável! Ela gritou com a nova recepcionista, outra atriz contratada por Daniel. Eu pago uma fortuna de aluguel e não tenho nem elevador funcionando? Pedimos desculpas, senhora Duarte, a recepcionista disse calmamente. A manutenção está trabalhando nisso. Deve estar funcionando até o fim da tarde. Até o fim da tarde? E como eu vou subir quando voltar? Pelas escadas, imagino. Ou a senhora pode esperar o elevador estar consertado. Marcela estava prestes a continuar gritando quando percebeu que várias pessoas estavam olhando, incluindo Beatriz, a nova moradora que ela conhecera dias antes. Tudo bem? Beatriz perguntou, aproximando-se. Marcela imediatamente compôs-se, não querendo parecer descontrolada. Ah, sim, só frustrada com a situação. E eu entendo. Beatriz sorriu. Mas pelo menos nos mantém em forma, né? 12 andares de escada. É quase como academia. Eu tenho academia para isso, Marcela resmungou. No trabalho, as coisas pioraram. Seu assistente, Ricardo, apareceu com o café dela 15 minutos atrasado. Desculpe, Marcela, ele disse, parecendo genuinamente arrependido. Havia uma fila enorme na cafeteria. Ricardo, quando eu peço algo às 8 horas, espero receber às 8 horas, não às 8h15, Marcela disse friamente. Se você não consegue nem trazer um café no horário correto, como vou confiar em você para tarefas mais importantes?
Ricardo baixou a cabeça. Tem razão. Não vai acontecer de novo. O que Marcela não sabia é que sua colega Júlia estava na sala ao lado, ouvindo tudo. Júlia, que sempre teve reservas sobre Marcela, começou a documentar esses momentos, preocupada com o tipo de líder que Marcela se tornaria. À tarde, Marcela voltou ao prédio. O elevador tinha sido consertado e encontrou uma convocação para uma reunião geral de moradores. Era obrigatória, marcada para sexta-feira à noite. O que mais pode dar errado? Ela suspirou. A resposta veio na forma de outro problema de encanamento. Na quarta-feira, sua pia da cozinha entupiu. Quando ligou para a manutenção, disseram que o técnico só poderia ir no dia seguinte. Amanhã, eu preciso disso resolvido agora. Lamentamos, senhora Duarte, mas é o mais cedo possível. Tivemos várias emergências hoje. Marcela desligou com força. No dia seguinte, quando o técnico finalmente apareceu, ela reconheceu o rosto imediatamente. Era o mesmo homem que consertara o vazamento semanas atrás. Daniel, no entanto, estava um pouco diferente desta vez. Ele tinha se barbeado, estava com roupas de trabalho mais novas, parecia mais profissional. Boa tarde, senhora, Daniel disse educadamente. Vim resolver o entupimento. Marcela o estudou. Você não é o mesmo técnico desajeitado de antes? Desajeitado, senhora? Daniel fingiu confusão. Não importa. Só resolva logo isso. E dessa vez, tente não demorar 3 dias. Enquanto Daniel trabalhava, Marcela recebeu uma ligação. Era do CEO. Marcela, precisamos conversar sobre sua performance no programa de caridade. O coração dela afundou. Há algum problema? A coordenadora do abrigo me ligou. Disse que você parecia desengajada. Não interagia com as pessoas, parecia desconfortável. Eu estava ajudando como pedido, Marcela defendeu-se. Ajudar não é apenas realizar as ações físicas, Marcela. É sobre conexão humana, empatia. Essa promoção requer alguém que entenda as pessoas, que se importe de verdade. Eu me importo, Marcela mentiu. Então demonstre isso nas próximas visitas, porque francamente estou começando a questionar se você está pronta para esta posição. A ligação terminou e Marcela ficou parada, atordoada. Sua promoção estava em risco? Daniel observou a expressão de Marcela mudar durante a ligação. Pela primeira vez, ele viu algo além da arrogância. Medo. Ela estava com medo de perder algo que importava para ela, e isso era interessante. Está tudo bem, senhora? Ele perguntou quando ela guardou o telefone. Marcela olhou para ele como se tivesse esquecido que ele estava lá. O quê? A senhora parece preocupada. Não é da sua conta, ela respondeu automaticamente. Mas então, surpreendentemente, ela suspirou. Desculpe, estou tendo um dia difícil. Era a primeira vez que ela se desculpava com ele. Um progresso minúsculo, mas progresso. Eu entendo, Daniel disse gentilmente, continuando a trabalhar. Todo mundo tem dias ruins. O seu trabalho deve ser simples, Marcela disse, de uma forma que não era necessariamente cruel, mas revelava sua visão de mundo. Conserta coisas, vai embora. Não precisa lidar com política corporativa ou pressões. Daniel pausou. Essa era sua chance de plantar uma semente. Na verdade, senhora, todo trabalho tem suas pressões. Pode não parecer, mas cada pessoa que a senhora vê, o porteiro, o técnico, o entregador, todos têm suas batalhas. Todos têm dias ruins. Todos merecem respeito básico. Marcela franziu o senho. Por que está me dizendo isso? Porque a senhora disse que estava tendo um dia difícil. E eu quis que soubesse que não está sozinha nisso. Todos nós estamos tentando fazer o nosso melhor. Houve um momento de silêncio. Marcela o estudou com uma expressão que Daniel não conseguiu decifrar. O entupimento está resolvido, Daniel disse finalmente, pegando suas ferramentas. Mais alguma coisa que precise?
Não, Marcela disse baixinho. E obrigada. Duas palavras simples, mas Daniel sentiu uma pequena vitória. A armadura estava rachando. Na sexta-feira, a reunião geral de moradores foi tensa desde o início. A sala de festas do prédio estava cheia. Daniel tinha garantido que todos comparecessem oferecendo café e lanches gratuitos. Marcela chegou com 15 minutos de atraso, usando um vestido que gritava, "Não quero estar aqui." Ela se sentou no fundo, mexendo no celular. A reunião foi conduzida por um representante do novo proprietário. Na verdade, o advogado de Daniel que estava no jogo. "Senhores e senhoras", ele começou. "Como sabem, o prédio mudou de proprietário. O novo dono quer garantir que este seja um lugar de comunidade, respeito e harmonia." Vários moradores murmuraram aprovação. "Por isso, estamos implementando novas regras. Qualquer comportamento desrespeitoso com funcionários do prédio, entregadores ou outros moradores será documentado. 3 infrações e o contrato de aluguel não será renovado." Marcela levantou os olhos do celular. "Desculpe, comportamento desrespeitoso? Isso é muito vago. Gritar, humilhar, tratar com desdém?" O advogado listou. "Acreditamos que todos que trabalham ou vivem aqui merecem dignidade básica." "Mas e se o funcionário fizer algo errado?" Outra moradora perguntou. "Existe um canal apropriado para reclamações, mas humilhação pública, insultos ou tratamento degradante não serão tolerados." Marcela cruzou os braços, claramente irritada. Beatriz, sentada algumas fileiras à frente, virou-se e sorriu para ela. Mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso que dizia, "Estamos de olho em você." A reunião continuou com discussões sobre melhorias no prédio, eventos comunitários e outras mudanças, mas Marcela mal prestou atenção. Sua mente estava correndo. Ela estava sendo vigiada, julgada. E pela primeira vez em muito tempo, isso a incomodava. Na segunda visita ao abrigo, Marcela estava determinada a fazer melhor, não porque tinha mudado de opinião, mas porque sua promoção dependia disso. Ela sorriu mais, forçou conversas, tentou parecer interessada. Era tudo performance e ela sabia disso, mas precisava funcionar. Daniel estava lá novamente, disfarçado. Ele observou enquanto Marcela fingia empatia, enquanto ela encenava bondade. E viu exatamente o que era. Vazio. No meio do turno, uma mulher jovem com uma criança de colo entrou no abrigo. Ela parecia exausta, suas roupas estavam sujas e a criança chorava. "Por favor", a mulher disse para a coordenadora, "meu bebê está com fome. Eu não tenho leite, eu não tenho nada." "Claro, querida, venha, vamos ajudar", a coordenadora disse calorosamente. Marcela observou a cena com algo que parecia desconforto. A coordenadora notou. "Marcela, pode preparar uma mamadeira para o bebê? Os suprimentos estão ali." Era uma tarefa simples, mas Marcela hesitou. Eu não sei como fazer mamadeira." "É fácil, vou te mostrar." Com instruções da coordenadora, Marcela preparou a mamadeira. Quando entregou para a jovem mãe, a mulher a pegou com lágrimas nos olhos. "Obrigada, muito obrigada. Você não sabe o que isso significa." Por um breve momento, algo passou pelo rosto de Marcela. Não foi transformação, não foi iluminação, mas foi algo. Um lampejo de humanidade, rápido e fugaz. "De nada", Marcela murmurou. Depois, no caminho de volta para casa, Marcela não conseguia parar de pensar naquela mãe. Ela tentou se convencer de que não se importava, que era só parte do show para conseguir a promoção. Mas a imagem da mulher não saía de sua cabeça. Quando chegou em casa, encontrou outro bilhete sob a porta. Ninguém percebe a profundidade de sua pobreza até que seja forçado a olhar além de sua própria riqueza. Dessa vez, Marcela não jogou o bilhete fora. Ela o colocou na geladeira, preso por um ímã, e ficou olhando para ele por um longo tempo.
A semana seguinte trouxe eventos que abalaram o mundo cuidadosamente construído de Marcela. Na segunda-feira, seu assistente Ricardo não apareceu no trabalho. Ela ligou irritada, pronta para repreendê-lo. Marcela. A voz dele estava fraca. Minha mãe teve um derrame. Estou no hospital. Não vou poder trabalhar hoje. A irritação de Marcela desapareceu instantaneamente, substituída por o que era aquilo? Culpa? Oh, eu sinto muito. Ela vai ficar bem? Não sabemos ainda. Os médicos estão fazendo testes. Tudo bem. Não se preocupe com o trabalho. Fique com sua mãe. Depois que desligou, Marcela ficou sentada em sua mesa, atordoada. Quantas vezes ela tinha sido dura com Ricardo? Quantas vezes tinha reclamado sobre pequenas falhas, sem nunca perguntar como ele estava, o que estava acontecendo em sua vida? Ela não sabia que Ricardo tinha uma mãe doente. Ela não sabia nada sobre a vida dele, porque nunca tinha perguntado. Na quarta-feira, Marcela testemunhou uma cena no estacionamento do prédio. Um entregador tinha estacionado em uma vaga reservada por engano. Um morador, não Marcela desta vez, estava gritando com ele, ameaçando chamar a polícia. Foi mal! Foi mal! Eu não vi a placa! O entregador dizia, visivelmente apavorado. Vou tirar o carro agora! Você não deveria estar dirigindo se não sabe ler placas, o morador gritava. Marcela observou de longe e pela primeira vez se viu naquele morador furioso. A raiva desproporcional, a falta de compaixão, a necessidade de humilhar. Era assim que ela parecia para os outros? Era isso que ela era? O pensamento a perturbou mais do que ela queria admitir. Na sexta-feira, durante sua terceira visita ao abrigo, Marcela reconheceu alguém. Era seu Antônio, o porteiro do prédio. Ele estava servindo comida, vestindo o mesmo avental simples que todos usavam. Seu Antônio? Marcela se aproximou surpresa. O que está fazendo aqui? O idoso sorriu gentilmente. Trabalho voluntário, senhorita Marcela. Venho aqui 2 vezes por semana, há 5 anos. Você faz isso de graça? Mas por quê? Porque já estive do outro lado desta linha, seu Antônio disse simplesmente. Há muitos anos, quando perdi meu emprego, passei fome. Um lugar como este me salvou. Agora eu retribuo. Marcela ficou sem palavras. Ela passava por seu Antônio todos os dias. Às vezes, mal acenava para ele. Nunca tinha imaginado que ele tinha uma história, uma profundidade, uma vida além de abrir portas. E a senhora? Seu Antônio perguntou. O que a trouxe aqui? É um programa da empresa, Marcela admitiu. É obrigatório. Ah, seu Antônio assentiu sem julgamento. Bem, às vezes começamos fazendo as coisas pelas razões erradas. Mas se abrirmos nossos corações, podemos descobrir as razões certas. Suas palavras ecoaram na mente de Marcela pelo resto do dia. Naquela noite, Marcela não conseguiu dormir. Ela ficou na varanda de seu apartamento, olhando para as luzes da cidade, tentando entender o turbilhão de emoções dentro dela. Quando foi que ela tinha se tornado essa pessoa? Quando a menina que um dia sonhava em ajudar os outros, ela se lembrava vagamente desses sonhos de infância, tinha se transformado na mulher que tratava pessoas como objetos descartáveis. Ela pegou o telefone e começou a rolar pelas fotos em suas redes sociais. Cada imagem era cuidadosamente curada. Refeições caras, roupas de grife, eventos exclusivos. Milhares de curtidas, centenas de comentários. Mas ao olhar para aqueles comentários, Marcela percebeu que eram superficiais. Linda, que inveja, perfeita. Ninguém estava comentando sobre quem ela era, apenas sobre o que ela tinha. Ela pensou em sua única amiga próxima, Fernanda. Mas eram realmente amigas? Ou apenas se toleravam mutuamente porque corriam nos mesmos círculos sociais? Marcela percebeu com um choque frio que estava profundamente sozinha. No sábado de manhã, ela acordou com uma decisão estranha.
Iria se desculpar com seu Antônio, não porque alguém estava mandando, mas porque queria. Ela desceu até a portaria às 7 da manhã, quando sabia que ele estaria começando seu turno. Senhorita Marcela, ele disse surpreso ao vê-la. Tudo bem? Precisa de algo? Não, eu queria falar com o senhor, Marcela disse, sentindo-se estranhamente nervosa. Sobre como eu te tratei, como eu trato todos aqui. Eu não fui legal e sinto muito. Seu Antônio ficou em silêncio por um momento, seus olhos estudando o rosto dela. Então ele sorriu, não com sarcasmo, mas com genuína bondade. Obrigado por dizer isso, senhorita. Significa muito. Eu estou tentando ser melhor, Marcela admitiu. Não sei se estou conseguindo, mas estou tentando. O primeiro passo é o mais difícil, seu Antônio disse, e a senhora acabou de dá-lo. Marcela subiu de volta para seu apartamento, sentindo-se estranha, mais leve de alguma forma, mas também mais pesada. Como se ela tivesse carregado um peso por tanto tempo que se acostumara com ele, e agora que estava começando a removê-lo, sentia a falta daquele peso familiar. Mudança era desconfortável, muito desconfortável, mas talvez, ela pensou, fosse necessária. Na segunda-feira, Marcela foi chamada ao escritório do CEO. Seu coração disparou. Seria sobre a promoção? Marcela, sente-se, o CEO disse, sua expressão neutra. Precisamos discutir algumas coisas. Ela se sentou, as mãos suando. Recebemos feedback sobre você. Alguns positivos, alguns preocupantes. Preocupantes? Marcela repetiu. Sua colega Júlia trouxe à minha atenção a forma como você trata sua equipe, especificamente Ricardo. Marcela sentiu o estômago afundar. Eu posso explicar? Não precisa explicar. Precisa mudar. O CEO se inclinou para a frente. Marcela, você tem talento, muito talento, mas liderança não é apenas sobre resultados. É sobre pessoas. E, ultimamente, você não está mostrando que valoriza as pessoas. Eu estou tentando melhorar, Marcela disse, e dessa vez era verdade. O programa de caridade, as reflexões, está mudando minha perspectiva. Estou feliz em ouvir isso, mas preciso ver mudanças reais, mensuráveis, não apenas durante o programa, mas no dia a dia. Como você trata, Ricardo, como você interage com a equipe de limpeza, como você se comporta quando ninguém importante está olhando. As palavras, quando ninguém importante está olhando, acertaram Marcela em cheio, porque era exatamente assim que ela via o mundo. Algumas pessoas eram importantes, outras não. Vou fazer melhor, ela prometeu. Eu prometo. Espero que sim, porque a promoção está temporariamente em espera até que eu veja essas mudanças. Marcela saiu do escritório atordoada. Sua promoção estava em risco. Seu futuro estava em risco. Tudo por causa de como ela tratava as pessoas. Pela primeira vez, as consequências de suas ações estavam se tornando reais. De volta ao prédio naquela noite, ela encontrou Beatriz no elevador novamente. Oi, Marcela, Beatriz disse alegremente. Como está? Sinceramente, Marcela surpreendeu a si mesma sendo honesta. Não muito bem, estou percebendo algumas coisas sobre mim mesma. E não estou gostando do que vejo. Beatriz inclinou a cabeça, estudando-a. Isso é surpreendentemente autoconsciente. É? Marcela deu um riso amargo. Bem, melhor tarde do que nunca, eu acho. Posso te contar um segredo? Beatriz disse, sua voz ficando mais séria. Claro. Quando te conheci, achei que você era terrível. A forma como você reagiu àquela cena com o porteiro, como você falou sobre as pessoas, achei que você era sem esperança. Marcela sentiu as palavras como um soco, mas não discordou. Mas, Beatriz continuou, nos últimos dias tenho visto mudanças, pequenas, mas reais, e isso me dá esperança. Porque se alguém como você pode mudar, significa que todos podemos. Alguém como eu, Marcela repetiu, uma pessoa horrível,
Uma pessoa ferida, Beatriz corrigiu gentilmente. Pessoas feridas ferem outras pessoas, mas pessoas curadas podem curar outras pessoas. A questão é, você quer se curar? Eu não sabia que estava ferida, Marcela admitiu baixinho. A maioria de nós não sabe, Beatriz disse. O elevador chegou no 12º andar. Boa noite, Marcela. Pense no que eu disse. Daniel observava tudo de longe, literalmente. Seu apartamento cobertura tinha câmeras de segurança discretas em áreas comuns do prédio, totalmente legais e informadas aos moradores em letras miúdas no contrato. Ele assistia às interações de Marcela, via as mudanças sutis. Ela está mudando, Miguel disse, sentado ao lado dele enquanto revisavam as gravações. De verdade. Está, Daniel concordou. Mas é mudança genuína ou apenas autopreservação? Importa, Miguel perguntou. Se ela continuar agindo melhor, mesmo que seja inicialmente por motivos egoístas, eventualmente essas ações moldarão quem ela é. Daniel considerou isso. Talvez, mas ela precisa saber a verdade, precisa saber que foi testada, observada, precisa ter a chance de escolher conscientemente quem quer ser. Você vai revelar tudo? Ainda não, mas em breve. Na quarta-feira, Marcela teve sua 4ª visita ao abrigo. Desta vez, algo diferente aconteceu. Uma das mulheres que frequentava o lugar, uma senhora de meia-idade chamada Dona Rosa, começou a conversar com ela. Você é nova aqui, né? Dona Rosa perguntou, enquanto limpavam as mesas juntas. Sou, Marcela confirmou. Estou aqui através de um programa da empresa. Ah, entendo. Obrigação. Era, Marcela disse, surpreendendo a si mesma. No começo era, mas agora, não sei, está se tornando algo mais. Dona Rosa sorriu. Conheço esse olhar. É o olhar de alguém que está começando a ver de verdade. Ver o quê? Que somos todos iguais, filha. Alguns de nós tivemos sorte, outros não. Mas no final, todo mundo sangra vermelho. Todo mundo precisa de amor. Todo mundo merece dignidade. Marcela sentiu os olhos arderem. Como você acabou aqui? Se não se importa de eu perguntar. Marido me deixou depois de 20 anos de casamento. Ficou com tudo. A casa estava no nome dele, a conta bancária, tudo. Não tinha família para me ajudar. Acabei na rua. Dona Rosa falou sem autopiedade, apenas relatando fatos. Mas o abrigo me deu uma segunda chance. Agora trabalho meio período, tenho um quartinho alugado. Não é muito, mas é meu. E você não tem raiva? Não é amargurada? Seria fácil ser, Dona Rosa admitiu, mas raiva só machuca a gente mesmo. Então escolhi gratidão. Gratidão pelas pequenas coisas, pelas pessoas bondosas que encontrei no caminho. Marcela absorveu suas palavras em silêncio. Quando foi embora naquela noite, não conseguia parar de pensar em Dona Rosa, uma mulher que perdera tudo e ainda escolhia bondade. Enquanto isso, Daniel estava preparando o golpe final de seu plano. Era hora de Marcela descobrir a verdade sobre quem estava observando, sobre quem era realmente o dono do prédio onde morava. Mas antes disso, ele precisava ter certeza de que a mudança dela era real. Na sexta-feira de manhã, Daniel organizou um teste final. Ele se disfarçou novamente como o técnico de manutenção e bateu na porta de Marcela, dizendo que precisava verificar a tubulação novamente. Não de novo, Marcela suspirou, mas sem a hostilidade de antes. Tudo bem, entre, mas não precisa tirar os sapatos dessa vez. Eu sobrereagi da última vez. Daniel entrou, surpreso e satisfeito com a mudança de atitude. Senhora Marcela, ele disse enquanto trabalhava, posso fazer uma pergunta pessoal? Depende da pergunta, ela respondeu, mas havia curiosidade em sua voz, não hostilidade. Você tem parecido diferente, mais leve. Aconteceu algo bom? Marcela riu, mas era um riso sem alegria. Algo bom? Não, minha promoção está em risco. Estou sendo forçada a fazer trabalho voluntário.
e estou tendo uma crise existencial sobre quem eu sou como pessoa. Mas de alguma forma estranha, sim, acho que estou melhor. Como assim? Daniel pressionou. Marcela hesitou, então decidiu ser honesta. Eu estava vivendo uma vida vazia, cheia de coisas, mas vazia de significado. E estava machucando pessoas sem nem perceber. Ou pior, percebendo, mas não me importando. E agora? Agora me importo. E é assustador. É mais fácil não se importar, você sabia? Quando você não se importa, não sente culpa, não precisa mudar. Mas quando se importa, Daniel começou. Quando se importa, Marcela completou, você tem que enfrentar todo o dano que causou. Tem que admitir que estava errada. Tem que mudar. E mudança dói. Daniel parou de trabalhar e olhou para ela. Mas vale a pena? Marcela pensou por um longo momento. Não sei ainda. Pergunte-me daqui a alguns meses. Foi nesse momento que Daniel soube. Ela estava realmente mudando. Não por show, não por necessidade externa, mas porque genuinamente via o problema e queria consertá-lo. Posso te contar algo? Daniel disse, sua voz ficando mais séria. Claro. As pessoas que você acha que não importam, o porteiro, o técnico, o entregador, todos têm histórias. Todos têm sonhos, medos, esperanças. Alguns de nós só escondemos melhor. Marcela o estudou. Você fala como se tivesse experiência pessoal com isso. Tenho, Daniel disse enigmaticamente. Mais do que você imagina. Depois que ele saiu, Marcela ficou pensando em suas palavras. Havia algo naquele técnico que a intrigava. Uma sabedoria, uma profundidade que ia além de sua aparência. No sábado, Marcela fez algo que nunca tinha feito. Convidou Ricardo, seu assistente, e a mãe dele para visitá-la no hospital. A mãe de Ricardo estava se recuperando bem, e Marcela queria se desculpar pessoalmente por como tinha tratado o filho dela. Ricardo sempre falou tão bem da senhora, a mãe dele disse, surpresa e feliz com a visita. Ele falou? Marcela estava chocada. Depois de como o tratara, Ricardo ainda falava. Bem dela? Sim, disse que você é exigente, mas justa, que aprende muito trabalhando com você. Marcela sentiu lágrimas nos olhos. Não merecia aquela bondade. Eu não fui tão justa quanto deveria, mas vou fazer melhor. Prometo. E ela cumpriu. Na semana seguinte, no trabalho, Marcela mudou completamente sua abordagem. Quando Ricardo cometeu um erro pequeno em um relatório, em vez de repreendê-lo publicamente, ela o chamou em particular. Ricardo, notei esse erro. Consegue corrigir? Claro, Marcela. Desculpe. Não precisa se desculpar. Erros acontecem. Só queria ter certeza que você viu. Ricardo a olhou como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça. As mudanças não passaram despercebidas. Júlia, que tinha documentado os comportamentos ruins de Marcela, agora começava a notar os bons, e reportou isso ao CEO. Era uma sexta-feira à noite, quando Marcela recebeu um convite estranho, comparecer ao apartamento cobertura do prédio no domingo, às 18 horas. O convite vinha de a administração e era marcado como urgente e obrigatório. Marcela estava nervosa. Seria sobre as novas regras de comportamento? Teria alguém reclamado dela, mesmo com suas mudanças recentes? No domingo, ela se vestiu com cuidado, não muito formal, não muito casual, e subiu ao último andar. Nunca tinha estado no andar da cobertura antes. Quando a porta se abriu, ela quase desmaiou. Ali estava o técnico de manutenção, mas ele não estava usando macacão. Estava usando calça social e camisa de linho branca, sem boné, sem sujeira, completamente diferente. Senhor, Marcela começou confusa. Meu nome é Daniel Ferreira, ele disse, abrindo a porta completamente. E eu sou o dono deste prédio, e de mais 12 prédios na cidade. Meu patrimônio líquido é de aproximadamente 50 milhões de reais. Entre, Marcela. Temos muito que conversar. Marcela entrou em choque. Suas pernas quase falharam.
Você é... Mas eu pensei que eu era apenas um técnico de manutenção, Daniel completou. Era exatamente isso que você deveria pensar. O apartamento era espetacular. 3 andares, vista panorâmica da cidade, decoração de bom gosto, mas não ostensiva. Marcela se sentou no sofá que Daniel indicou, ainda tentando processar. Eu não entendo, ela finalmente disse. Por que se disfarçou? Porque precisava saber como meus inquilinos tratavam as pessoas que consideravam inferiores, Daniel explicou, servindo água para ela. E você, Marcela, foi instrutiva. A vergonha inundou o rosto dela. Você viu tudo, como eu te tratei, as coisas que eu disse. Vi, Daniel confirmou, sem crueldade, mas sem suavizar a verdade. E não foi bonito. Eu vou me mudar, Marcela disse rapidamente, levantando-se. Vou sair do prédio. Eu entendo. Sente-se, Daniel disse gentilmente. Não terminei. Ela se sentou, lágrimas começando a cair. Você me tratou terrivelmente, Daniel continuou. Me humilhou, me desrespeitou, agiu como se eu fosse menos humano por causa do meu trabalho. Foi uma das experiências mais desagradáveis da minha vida. Marcela cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Mas, Daniel disse, e havia algo diferente em sua voz agora. Também vi você mudar. Marcela olhou para cima confusa. Vi você se desculpar com seu Antônio. Vi você tratar Ricardo com gentileza. Vi você no abrigo, realmente conectando com as pessoas em vez de apenas cumprir protocolo. Vi você crescer. Você estava observando tudo? Estava, Daniel admitiu. E antes que pergunte, sim, é legal. Há câmeras em áreas comuns do prédio, divulgadas no contrato. Eu não invadi sua privacidade, apenas observei suas interações públicas. Marcela limpou os olhos. Então isso tudo foi um teste desde o início? Foi. Um teste de caráter. E você falhou miseravelmente na primeira parte. O silêncio pesou entre eles. Mas passou na segunda parte, Daniel completou. A parte mais importante. A parte onde você reconheceu seus erros e escolheu mudar. Marcela ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo. Daniel esperou pacientemente, permitindo que ela organizasse seus pensamentos. Por que eu? Ela finalmente perguntou. Por que me escolheu para esse experimento? Não foi só você, Daniel explicou, mas você foi a mais vocal em seu desprezo. E quando investiguei, descobri que esse padrão se estendia além do prédio. Restaurantes, lojas, qualquer lugar onde você interagia com pessoas em posições de serviço. Marcela encolheu-se com as palavras, mas não discordou. Mas também descobri algo mais, Daniel continuou, pegando um arquivo de uma gaveta. Descobri quem você era antes. Ele abriu o arquivo mostrando fotos antigas. Marcela jovem, adolescente, em eventos de caridade legítimos. Não para fotos, mas realmente ajudando. Você costumava se importar, Daniel disse. O que aconteceu? Marcela olhou para as fotos, lágrimas correndo livremente agora. Meus pais, ela disse baixinho. Eles são muito focados em status, em aparências. Quando eu era adolescente, tentava ajudar pessoas. Eles diziam que eu estava desperdiçando meu tempo com causas perdidas. Ela respirou fundo. Aos poucos, comecei a acreditar neles. Comecei a achar que o valor de uma pessoa estava em quanto ela ganhava, em que círculos sociais frequentava, e me tornei isso. Mas você não é mais isso, Daniel disse. Não completamente. Não sei o que sou, Marcela admitiu. Estou confusa, assustada, envergonhada. Bom, Daniel disse, surpreendendo-a. Confusão significa que você está questionando. Medo significa que você entende as consequências. Vergonha significa que você reconhece o erro. Esses são os primeiros passos para a mudança real. E agora? Marcela perguntou. Você vai me despejar, contar para minha empresa, expor publicamente o quão horrível eu fui? Não, Daniel disse simplesmente. Vou te oferecer uma escolha. Ele se levantou
e foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Você pode continuar morando aqui, pode continuar sua vida, mas com uma condição, que continue mudando. Continue trabalhando no abrigo, não porque é obrigatório, mas porque escolhe. Continue tratando as pessoas com respeito, não porque estão observando, mas porque é certo. E se eu não conseguir? Marcela perguntou. E se eu voltar a ser quem eu era? Daniel virou-se para ela. Então vai descobrir que mudança verdadeira vem de dentro, não de consequências externas. Eu não posso forçá-la a ser uma pessoa melhor, Marcela. Só você pode fazer isso. Por que está me dando essa chance? Ela perguntou. Depois de como te tratei... Por quê? Daniel disse, voltando a se sentar. Eu acredito em segundas chances. Acredito que pessoas podem mudar. E porque reconheço em você algo que costumava haver em mim. O quê? Solidão disfarçada de superioridade. Daniel disse suavemente. Quando eu era mais jovem, construindo meu império, também tratava pessoas como degraus. Achava que sucesso justificava frieza. Levei anos e muita dor para aprender que estava errado. Marcela olhou para ele com novos olhos. Você mudou. Mudei, e foi a melhor coisa que já fiz. Não apenas porque me tornou uma pessoa melhor, mas porque me tornou uma pessoa mais feliz. Marcela foi embora do apartamento de Daniel naquela noite com mais perguntas do que respostas. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que não sentia há anos. Esperança. Na segunda-feira, ela chegou ao trabalho com uma nova resolução. Reuniu sua equipe, Ricardo e 3 outros assistentes que raramente notava. Quero me desculpar, ela começou, sua voz firme, mas emocionada. Com todos vocês, não fui uma boa líder, não fui uma boa pessoa. Tratei vocês como meios para um fim, não como seres humanos com vidas, sentimentos, desafios. Todos ficaram em silêncio, surpresos. Vou fazer melhor, Marcela continuou. Não prometo ser perfeita. Vou cometer erros, mas prometo tentar. Prometo vê-los de verdade. Prometo valorizar não apenas seu trabalho, mas vocês como pessoas. Ricardo foi o primeiro a falar. Obrigado por dizer isso, Marcela. Significa muito. Os outros concordaram. E aos poucos a dinâmica da equipe começou a mudar. No abrigo, Marcela continuou aparecendo, mas agora sem obrigação. O programa da empresa tinha terminado, mas ela escolheu continuar, 2 vezes por semana, religiosamente. Dona Rosa notou. Você está voltando mesmo? Achei que era só temporário. Eu também achei, Marcela admitiu. Mas descobri que preciso disso. Preciso desses lembretes de que existe um mundo maior que meu pequeno círculo de privilégio. E nós estamos felizes em tê-la aqui, Dona Rosa sorriu. De verdade. As semanas passaram. Marcela continuou mudando, crescendo. Não foi linear. Houve dias em que ela escorregou em velhos padrões, momentos em que a impaciência e o julgamento voltavam. Mas ela sempre se corrigia, sempre voltava ao caminho. Um dia, ela encontrou Beatriz no elevador novamente. Você sabe, não é? Marcela disse de repente. Sei o quê? Beatriz perguntou, mas havia um sorriso nos lábios. Que você não é apenas uma moradora. Você é parte, seja lá do que Daniel estava fazendo. Beatriz riu. Demorou para perceber. Sim, sou atriz. Daniel me contratou para observar você, para ser uma espécie de espelho social. Você era boa, Marcela admitiu, muito convincente. E você está boa, Beatriz respondeu. Na mudança, quero dizer. É genuíno. Posso ver. Como sabe que é genuíno? Porque você para de se esforçar tanto, Beatriz explicou. No começo, cada ato de bondade era uma performance. Agora, é só quem você está se tornando. A observação tocou Marcela profundamente, porque era verdade. 2 meses depois do dia da revelação, Marcela finalmente recebeu a notícia. Sua promoção foi aprovada. Mas ao contrário de antes, quando a promoção era tudo o que ela queria, agora Marcela tinha sentimentos mistos. Parabéns, diretora Duarte!
O CEO disse, apertando sua mão. Você fez um trabalho notável de transformação pessoal. Júlia e outros relataram mudanças significativas em sua liderança. Obrigada, Marcela disse, mas preciso ser honesta, não sei se quero a posição. O CEO ficou surpreso. Por quê? Porque percebi que estava perseguindo essa promoção pelos motivos errados. Queria poder, status, validação, mas não sei se tenho as qualidades certas para liderar de forma significativa. Marcela, o CEO disse gentilmente, o fato de você questionar isso prova que tem exatamente as qualidades certas. Líderes ruins nunca duvidam de si mesmos. Bons líderes sempre o fazem. Então aceito, Marcela disse, mas com um pedido. Qual? Quero implementar um programa de voluntariado para toda a diretoria, não para fotos, não para relações públicas, mas genuíno. Quero que nossos líderes entendam as comunidades que servimos. O CEO sorriu amplamente. Aprovado. E Marcela, estou orgulhoso de você. Naquela noite, Marcela convidou Daniel para jantar no apartamento dela. Ela mesma cozinhou. Algo simples, nada ostentoso. Obrigada, ela disse quando se sentaram, por não ter desistido de mim, por ter visto algo em mim que eu mesma não via. Eu apenas criei a situação, Daniel disse. Você fez todo o trabalho pesado de mudança. Mesmo assim, você arriscou muito com esse experimento. E se não tivesse funcionado? Então pelo menos teria tentado, Daniel respondeu. E às vezes, o ato de tentar é mais importante que o resultado. Posso perguntar algo? Marcela disse. Por que você realmente fez isso? A verdadeira razão? Daniel pensou por um momento. Porque vi minha irmã nela. Sua irmã? Ela era como você, Daniel explicou, uma tristeza antiga em seus olhos. Rica, privilegiada, acreditava que era melhor que os outros. Um dia, ela tratou mal uma pessoa, uma garçonete em um restaurante. Foi cruel, humilhante. O que aconteceu? A garçonete tinha acabado de perder a filha. Estava trabalhando para pagar as despesas do funeral. A crueldade de minha irmã foi a gota d'água. Ela teve um colapso emocional ali mesmo. Marcela cobriu a boca horrorizada. Minha irmã nunca se recuperou daquela culpa, Daniel continuou. Ela mudou depois disso, mas o peso daquele momento a assombrou. Quando vi você, vi uma chance de prevenir esse tipo de trauma, para você e para as pessoas ao seu redor. Sua irmã, ela está bem agora? Está. Ela dirige uma ONG agora, ajudando pessoas em transição de emprego. Encontrou propósito na redenção. Quero conhecê-la, Marcela disse de repente. Se você achar que é apropriado. Daniel sorriu. Acho que ela adoraria isso. 6 meses depois, o edifício Estrela do Norte era um lugar diferente. Marcela tinha se tornado uma espécie de líder informal de uma comunidade de moradores que se importavam, que se conheciam, que se ajudavam. Ela organizou eventos mensais onde moradores e funcionários do prédio jantavam juntos, não como patrões e empregados, mas como comunidade. Seu Antônio sempre era o convidado de honra. No trabalho, Marcela era uma líder transformada. Sua equipe não apenas a respeitava, eles genuinamente gostavam de trabalhar com ela. O projeto de voluntariado que ela propusera tinha se expandido para toda a empresa. Ricardo tinha sido promovido a gerente, uma promoção que Marcela pessoalmente defendera. Você merece, ela disse quando lhe deu a notícia. Não apenas pelo seu trabalho, mas porque você me ensinou algo importante. Que bondade não é fraqueza, é força. No abrigo, Marcela não era mais a voluntária relutante. Ela conhecia cada pessoa pelo nome, sabia suas histórias, comemorava suas vitórias. Quando Dona Rosa conseguiu um apartamento próprio, Marcela ajudou a mobiliar o lugar, não com esmolas, mas com dignidade. Você realmente mudou, Dona Rosa disse abraçando-a. Quando te conheci, vi uma mulher perdida. Agora vejo uma mulher que se encontrou.
Mas talvez a mudança mais significativa fosse em seus relacionamentos pessoais. Marcela tinha se distanciado de Fernanda e outros amigos superficiais. No lugar, cultivou amizades reais com Beatriz, que se revelou ser muito mais que uma atriz, mas uma pessoa fascinante, com colegas de trabalho, com pessoas do abrigo. Uma noite, Daniel convidou Marcela para o terraço do prédio, onde tinha preparado um jantar simples sob as estrelas. Há algo que preciso dizer. Ele começou quando terminaram de comer. Marcela sentiu o coração acelerar. Nos últimos meses, sua relação com Daniel tinha evoluído. Ele não era mais apenas o proprietário que a testara, mas um amigo. E talvez algo mais? Quando comecei esse experimento com você, Daniel disse, era puramente profissional. Queria ensinar uma lição, fazer um ponto. Eu sei, Marcela disse suavemente, mas em algum momento mudou. Eu comecei a admirá-la, não pela pessoa que você era, mas pela coragem que mostrou em mudar, pela vulnerabilidade que demonstrou em admitir erros, pela persistência em ser melhor. Daniel, deixe-me terminar. Ele sorriu. Marcela Duarte, você me surpreendeu de todas as formas possíveis. E em algum ponto dessa jornada maluca, eu me apaixonei por você. Marcela sentiu lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas felizes. Você sabe que estou longe de ser perfeita, certo? Ainda cometo erros, ainda tenho dias ruins. Eu sei, Daniel disse pegando sua mão, mas você escolhe se levantar, escolhe fazer melhor, e isso é tudo. Eu também me apaixonei por você, Marcela admitiu. Mas tive medo. Depois de como te tratei no início, não achei que merecesse. Merecer é uma ilusão, Daniel a interrompeu. Todos nós estamos apenas tentando fazer o nosso melhor. E às vezes, o nosso melhor é cometer erros e aprender com eles. Eles se beijaram sob as estrelas, dois corações feridos que tinham encontrado cura um no outro. Um ano depois, Marcela estava em pé no mesmo salão de festas do edifício Estrela do Norte, onde acontecera a reunião de moradores fatídica. Mas desta vez era para uma ocasião diferente. Ela estava lançando uma fundação, Segundas Chances, dedicada a ajudar profissionais a desenvolver empatia e liderança consciente. O salão estava cheio. Seu Antônio estava lá, agora não apenas como porteiro, mas como membro do conselho da fundação. Dona Rosa estava lá, contratada como consultora para compartilhar perspectivas sobre dignidade e respeito. Ricardo estava lá, como diretor de operações, e Daniel estava lá, ao seu lado, seu parceiro em todos os sentidos. Há um ano, Marcela começou seu discurso, eu era uma pessoa diferente, era cruel sem perceber, arrogante sem justificativa, vazia apesar de toda a minha riqueza. Ela viu alguns rostos no público, pessoas que se lembravam dela como era. Não havia julgamento em seus olhos, apenas curiosidade. Alguém me deu um presente, ela continuou. O presente de me ver verdadeiramente. Não foi um presente gentil, não foi confortável, foi doloroso, humilhante, necessário. Daniel apertou sua mão discretamente. Essa pessoa me mostrou que o verdadeiro teste de caráter não é como tratamos aqueles que podem nos ajudar, mas como tratamos aqueles que não podem fazer nada por nós. E eu falhei miseravelmente nesse teste. Murmúrios pelo salão. Mas o mesmo pessoa que me mostrou meu pior, também me mostrou meu potencial para ser melhor. E me deu algo mais valioso que qualquer fortuna. Me deu a chance de mudar. Ela olhou para Daniel, amor e gratidão brilhando em seus olhos. Esta fundação existe porque acredito que todos merecem essa chance. Todos merecem ver seus pontos cegos, confrontar suas falhas e escolher crescer, não através de punição, mas através de compreensão, não através de vergonha, mas através de consciência. O aplauso começou lentamente, depois cresceu. Eu ainda cometo erros, Marcela admitiu quando o aplauso diminuiu.
Ainda tenho impulsos de julgamento. Ainda preciso me lembrar conscientemente de escolher bondade sobre conveniência. Mas a diferença é que agora eu escolho. Conscientemente, deliberadamente, escolho ser melhor. Então, mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora, Marcela e Daniel ficaram sozinhos no salão, olhando as fotos da fundação nas paredes. Você acha que isso realmente vai fazer diferença? Marcela perguntou. Já está fazendo, Daniel respondeu. Você mudou. Eu mudei. Todos neste prédio mudaram de alguma forma. Essas ondulações vão se expandir. Obrigada, Marcela disse pela 1000ª vez, por não ter desistido de mim. Obrigada, Daniel respondeu, por ter feito o trabalho. Eu apenas abri a porta. Você escolheu atravessá-la. Eles ficaram em silêncio por um momento, confortáveis na presença um do outro. Sabe o que é engraçado? Marcela disse. 1 ano atrás, se alguém me dissesse que eu estaria aqui, trabalhando em uma fundação de caridade, apaixonada por um homem que conheci enquanto ele se disfarçava de técnico de manutenção, realmente feliz pela primeira vez em anos, eu teria rido na cara da pessoa. E agora? Agora, Marcela sorriu. Não consigo imaginar outra vida. E assim termina a jornada de Marcela Duarte, de uma mulher perdida em superficialidade e orgulho, para uma mulher que encontrou propósito, amor e verdadeira riqueza no que realmente importa, conexões humanas genuínas. A história nos ensina que nunca é tarde para mudar, que segundas chances são presentes preciosos quando aproveitadas, que o verdadeiro teste de caráter está em como tratamos aqueles que o mundo nos ensinou a ignorar, e que às vezes as maiores transformações começam com os confrontos mais dolorosos. Marcela aprendeu que riqueza sem empatia é pobreza, que status sem bondade é insignificância, que o orgulho pode nos custar tudo que realmente vale a pena. E você? Como você trata as pessoas quando ninguém importante está olhando? Como você responderia ao teste de Daniel? Você seria mais parecido com a Marcela do início ou do fim? Conta para a gente aqui nos comentários. De qual cidade você está nos assistindo? E qual foi sua parte favorita dessa história de transformação? Você acredita que pessoas podem realmente mudar? Se essa história tocou seu coração, se ela te fez refletir sobre suas próprias atitudes, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Porque no final, todos nós somos um pouco Marcela, imperfeitos, em evolução, merecendo segundas chances. A questão é, vamos aproveitá-las? Até a próxima história. E lembre-se, bondade sempre, empatia sempre, respeito sempre. Não importa quem está olhando.